Juízes 12, de 8 a 15. Depois dele, julgou Israel Ibissã, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas, e esta casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibissã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulaíta, e foi sepultado em Aljalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Hilel, o Pidonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus majestoso e maravilhoso, eis que a Tua palavra viva, poderosa, penetrante, cortante, transformadora está diante de nós. A leitura dela já deve falar aos nossos corações e revelar a Tua vontade e o Teu querer para aqueles que têm buscado o Senhor com sinceridade de vida. Mas nós somos sedentos pelo Senhor e pelo conhecimento do Senhor. Por isso nós queremos pedir ao Senhor que fale mais ao nosso coração, que revele mais profundamente e nos instrua, comunicando o Teu Evangelho, a Tua graça, o Teu poder, nos preparando para caminhar sobre esta terra, sobre este mundo temeroso, como servos fiéis ao Senhor, obedientes à Tua palavra, atentos à Tua verdade, dispostos a obedecer em tudo aquilo que é necessário. Então, ó Deus, prepara o nosso coração, que o Senhor venha calar as nossas mentes, venha calar as vozes que estão ao nosso derredor, que o barulho que surge das ruas não venha atrapalhar a nossa concentração e a nossa visão e a audição diante da Tua palavra, para que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração, para que o Senhor possa transformar as nossas vidas pelo poder do Teu Evangelho, para a glória e honra de Ti mesmo, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós vivemos um período de turbulência nos ciclos que vêm sobre Israel. Nós tivemos um momento com Gileade, depois nós tivemos um momento com o filho de Gileade, Abimeleque, e depois veio Jefté, e nós vimos que é um momento assim, em que Israel está cada vez mais mundanizada, está cada vez mais secularizada, vivendo nos contextos humanos. Nós vimos que as negociações, a cosmovisão humana adentrando dentro de Israel, e agora após a morte de Jefté, este último juiz, nós encontramos um ciclo de 3 novos juízes na história. Há um período aqui de um bom tamanho, são 25 anos. E esses 3 novos juízes, então, eles vão passar por essa experiência e vai trazer algo para nós. Mas é interessante que nós não temos muitas informações sobre estes juízes. Nós não temos muitas coisas, né? Veja, do versículo 8 ao versículo 15, nós temos 25 anos de história de Israel. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jefté tem 2 capítulos inteiros e mais um pedaço do capítulo de número 12, para poder falar de um governo de 6 anos. E aqui 25 anos passa em poucos versículos. E aí nós temos essa realidade de entender. Se a gente lê por ler, passa até desapercebido esse período e essa importância. Mas há pelo menos 2 motivos pelo qual nós, como igreja, devemos estar atentos a esta parte da palavra do Senhor. Primeiro é que este período é relevante. São 25 anos. Meus irmãos, 25 anos é uma vida. Não é um tempo pequeno. Mesmo naquele período, é um bom período. Guerras começam e terminam em períodos muito menores do que isso. Na nossa era moderna, no campo da tecnologia, 25 anos é como se você saísse da pré-história da tecnologia e fosse para a história avançada, para a história moderna da tecnologia. Então, é um período que tem muita coisa acontecendo. Segundo,
e a mais importante de todas, o Senhor fez questão de que isso fosse registrado em sua palavra. E isso por si só já torna esse evento um grande acontecimento. Quantos de nós, ao longo da nossa vida, não importando o tempo que a gente venha a viver, poderemos dizer que somos lembrados, a nossa história é lembrada por Senhor e deve ser lembrada pela igreja do Senhor. Então veja, tem uma grande importância em relação. Então nós temos dois grandes motivos para estudarmos, porém há uma grande dificuldade. Nós encontramos nestes versículos muito pouca informação. Esses juízes, eles não viveram grandes feitos, eles não foram grandes guerreiros, não foram heróis, também não foram vilões. Sua vida até pode passar desapercebida. Se não estivesse aqui, dificilmente alguém se lembraria daquilo que aconteceu, pela forma que parece tão monótona, tão cotidiana, tão comum daquilo que parece. Mas como é a palavra do Senhor, nós devemos lembrar que há um objetivo nisso. E nós devemos lembrar qual é o objetivo de Deus ter ordenado ao seu autor para escrever e direcionado e inspirado para que escrevesse o livro de Juízes. E o tema do livro de Juízes, como nós temos falado, ele está no final do livro, no capítulo 21, no último versículo, que é o versículo 25. Este é o motivo pelo qual o livro de Juízes foi escrito, na qual diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. E nós temos percebido o que significa isso, essa realização e esse momento. Então nós temos aqui muito o que dizer sobre esses três juízes, porque esses 25 anos, veja, não há fatos heróicos, não há guerras, não há registro de sangue, não há cheiro de violência, mas também nós não temos invasões, nós não temos registro de que houve corrupção espiritual, de que houve idolatria, desvio do povo da presença do Senhor. Então nós temos aqui um período de paz, um período de tranquilidade, um período de sossego. O que há aqui é um período de obediência, de vivência na presença do Senhor, entende, irmãos? Um período em que Israel vive a promessa do Senhor, conforme ele diz lá em Levíticos, no capítulo 26, versículo de 3 a 9, na qual ele diz assim: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto, a debulha se estenderá até a vidma, e a vidma até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na terra, estabelecerei paz na terra, deleitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor traz em Levítico, quando o povo estava caminhando em direção à terra prometida, quando ainda Deus estava montando o seu tabernáculo, estava estabelecendo a sua aliança, firmando a sua aliança. No firmar da sua aliança, ele diz: se vocês forem obedientes, veja o quão maravilhoso será. Então nós temos esse período de cumprimento da palavra, irmãos. Esses três juízes vivem a aliança do Senhor. Eles andam na presença de um Deus vivo, confiantes e obedientes à palavra do Senhor. Ainda que o texto não diga que isso acontece, ainda que nós não olhamos para esse texto e fala assim: e foram obedientes ao Senhor. Não diz, mas não diz foram desobedientes, não diz foram adúlteros, não diz se desviaram. Perceba que cada ciclo que nós lemos dos juízes até aqui, sempre é dito assim: Israel pecou contra o Senhor, e por ter pecado contra o Senhor então levantou contra eles o inimigo, e esse inimigo então os oprimiu, e aí eles voltaram para o Senhor e clamaram para o Senhor, e Deus então levantou um juiz. Não tem essa frase. Deus não levantou nenhum juiz para atender esta realidade. No entanto, levantou juízes no período de prosperidade, no período de fidelidade.
Mas o que nós podemos aprender com esses três personagens nesta noite? Eu quero apresentar para os irmãos 4 lições que devem ser aprendidas com cada um destes juízes que nós temos. E a primeira lição, ela vai estar exatamente com o primeiro juiz, que é Ibissã. A primeira lição que nós temos que aprender nesta noite é que quando há comprometimento com o Senhor, quando nós nos comprometemos com a palavra do Senhor, o Senhor nos dá sabedoria para vivermos. Quando nós nos comprometemos com a palavra do Senhor, quando nós nos comprometemos com o Senhor, em obediência ao Senhor, o Senhor nos dá sabedoria para sabermos viver a nossa vida. Observe o versículo 9. Nos diz assim: teve 30 filhas e 30 filhos. Deu suas filhas em casamento a homens fora do seu clã, e trouxe para os seus filhos 30 mulheres fora do seu clã. Ibissã liderou Israel durante 7 anos. Ibissã pode ser conhecido pela sua maneira sábia de conduzir a sua casa e a sua própria família. Nós somos informados que ele casou, ele teve uma família grandiosa, foram 30 filhos e 30 filhas, são 60 que ele teve. É um grande clã. E nós vamos ver que ele casa as suas filhas e os seus filhos em casamentos arranjados fora da sua tribo. Mas é bom a gente perceber que isso quer dizer que ele estava promovendo a aliança em Israel. Lembra, ele é juiz. Ele é juiz. Entendam que não há menção de que os filhos dele e as filhas dele foram casados com pessoas fora do contexto de Israel. Não foram casados com os povos pagãos, que a Bíblia orienta que não deve acontecer. Ele não fez aliança com as nações ao derredor. Ele fez casamento com suas filhas dentro das tribos de Israel, fora do seu clã. Este homem aproveitou a oportunidade que ele foi proporcionado pela própria família, pela expansão da família, e promoveu alianças que estabeleceram segurança, paz e estabilidade em seu tempo como juiz. Observe que o texto nos diz que ele é aquele imediato, aquele que vem logo após Jefté. E como é que encerra a história de Jefté? A história de Jefté encerra no conflito da tribo de Gileade contra a tribo de Efraim, onde 40 mil efraimitas morreram, onde a nação estava degladiando, estava brigando entre si, estavam lutando pelo poder. E este homem então promove a unidade do seu povo, usando a sabedoria e o comportamento comum daquela época, que eram os casamentos de aliança, mas ainda assim dentro da palavra de Deus, dentro da direção do Senhor. Meus queridos, um verdadeiro cristão busca no Senhor, na sua palavra, maneiras de lidar com a adversidade da vida. Ele busca recursos, ele age com discernimento, ele instrui, ele orienta, ele direciona, ele conduz a sua família e aqueles que estão sobre a sua volta, para que a glória de Deus seja manifesta. E o que ele faz é cumprimento das Escrituras. E há um grande contraste entre Ibissã e Jefté. Jefté, por sua precipitação, por falar demais, por achar que ele consegue acordos conforme a técnica e a realidade do mundo, perde a sua única filha. Ele sacrifica a sua única filha. Mas Ibissã age de forma totalmente diferente. Ele aproveita a sua família para estabelecer um período de paz em toda a nação. A família de Ibissã foi instrumento de Deus, porque Ibissã serviu ao Senhor e foi submisso ao Senhor. A sua família foi instrumento para que a paz se estendesse por toda aquela região, por todo aquele povo. Houve um período maravilhoso, ainda que ele julgou por pouco tempo, 6 anos, mas ele foi responsável por estabilizar a nação de Israel através desta realidade. Eis um grande feito registrado sobre Ibissã, na forma sábia como ele lida com as coisas simples da vida, coisas simples do dia a dia. E aqui, irmãos, essa lição nos ensina isso. Não é preciso grandes coisas, não é preciso atos heróicos, não é preciso valentia, não é preciso poder exacerbado
para que Deus seja glorificado na nossa vida. Basta a gente ter a sabedoria que a palavra nos dá e aplicar essa sabedoria no nosso dia a dia, e Deus será glorificado, e as pessoas ao nosso redor serão abençoadas. É isso que nós precisamos de fazer. Mas o que dizer de Elon? Apenas 2 versículos são usados para resumir toda a história deste homem. Com Elon nós podemos aprender que quando há compromisso com o Senhor, com a sua palavra, com a obediência ao Senhor, há paz em nossa vida. Versículos 11 e 12 diz: depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aljalon, na terra de Zebulon. Não há registro de qualquer façanha dele. Não vimos ele com uma família numerosa que pudesse estar casando para fazer acordos que possam trazer paz, mas também não há família que traga problema. Ele não tem problema com seus filhos, não tem problema com a sua esposa. Nós nem sabemos se ele tem filho ou esposa, mas a família dele não é nenhum problema, e ele é levantado. E é interessante que ele é levantado logo depois de Ibissã. Então observe o ciclo, irmãos. Quando termina o ciclo de Jefité, nós estamos vivendo uma guerra civil, 40 mil morreram. Nós estamos vendo uma disputa de poder. Jefité conseguiu alcançar o que ele queria a custo da sua família, perdeu a sua filha amada. Que tragédia trouxe para a vida dele. Então Deus levanta um homem sábio, Ibissã, coloca ele como líder. Ibissã então faz os acordos, organiza tudo, vive durante 6 anos, e aí Deus levanta um outro líder. E o que o Elon faz? Permanece a paz. Permanece esse período de paz. Veja que contraste que há entre Gideão e Abimeleque. Porque Gideão liderou Israel, e a Bíblia diz que no tempo de Gideão houve paz. Com a morte de Gideão, o povo voltou para a idolatria. E quem se levanta no lugar? O seu filho Abimeleque. E o que ele faz? Ele mata os seus irmãos para que ele tenha o poder. E cria uma catástrofe dentro de Israel, que vai culminar com Jefité. Não há uma sequência, não há um período de transição pacífica, não há um período de mudança maravilhosa, mas nós encontramos agora um período de transição em que este homem, Elon, ele não quer fazer grandes feitos, ele quer manter aquilo que está bom, ele quer dar condição para que Israel possa ser julgado. E veja, como juiz, ele era aquele que falava e julgava as coisas na direção do Senhor. Ele era como uma governante que estava. Para que a paz permanecesse, ele precisava então de ser o guardião da palavra do Senhor. Para que a paz permanecesse, era necessário então que ele julgasse segundo o propósito do Senhor. Que ele levasse o povo a adorar o Senhor, que ele conduzisse o povo nessa adoração. E mesmo que o texto não diga que ele o conduziu, a lógica é clara, ele o conduziu, porque houve paz. Todo o ciclo de Israel, a paz é quebrada com a queda do povo da presença do Senhor. Então esse silêncio do Senhor fala mais do que 1000 palavras, porque revela essa história de que Israel, que saiu agora de um grande conflito, passou por um período de paz, permanece isso diante do Senhor, sem a necessidade de conflitos armados, sem a necessidade de discórdias, de corrupção, de dissensões. A grande bandeira erguida pelo silêncio é a paz que estabelece sobre todos. Ah, meus amados, como nós muitas vezes somos desatentos a essas coisas, não é verdade? Achamos que somos aprovados por Deus apenas quando se passa por grande tribulação ou turbulência, e aí nós vimos a vitória do Senhor depois dessas grandes coisas. Mas a verdade é que nós nos esquecemos que Deus, Ele nos traz a sua presença, mesmo nas coisas comuns, e até naquelas coisas que poderiam ser entediantes, sem muitas coisas, sem muita guerra, sem muita luta. Para o jovem, para o adolescente, isso é um negócio meio estranho, porque está sempre agitado, quer sempre emoção, quer sempre coisa nova, né?
O velho já é mais pacífico, ele já quer uma cadeira, ele já quer um canto, ele já pensa, ele já viveu a experiência, então ele sabe que não quer, apesar que tem muito velho agitado aí, né? Mas ele geralmente quer isso. E o jovem não, geralmente ele quer agitação. É por isso que nós vemos essas loucuras todas acontecendo. A ideia de aventura é muito grande. Nós vivemos uma época em que isso é notório na nossa cultura. As pessoas acham que para que você possa ser alguém, você precisa ser radical. A própria igreja às vezes tem vivido essa ideia de que é necessário ter atitudes radicais. Não, querido. Precisamos de ter obediência. Olhar para a palavra e seguir a palavra. Sinal de que Deus está nos abençoando com a paz. Se há muito conflito, alguma coisa precisa de ser mudada em nós. Se há muita luta, muita turbulência, alguma coisa precisa ser mudada em nós. A verdadeira sinal da bênção é justamente esse período em que nós vivemos a paz. Algo tão disputado, tão buscado neste mundo de hoje. Tem sido tão difícil de encontrar. Mas Elon, ele conhece a paz. Durante 10 anos, ele tem um governo exemplar de paz. Isso faz olhar para a nossa política, por exemplo. Qual foi a última vez que o Brasil teve uma política pacificada? Eu estou com 55 anos e eu nunca vi isso. É sempre conflito, é briga, é isso e aquilo. Nos últimos anos, depois da saída dos militares, ficou mais complicado ainda. Porque não há obediência ao Senhor, não há busca pela palavra do Senhor. Então, só conflitos, só intrigas. Aprendamos com Elon a permanecer na obediência ao Senhor. Então nós temos um terceiro juiz. Abidom tem uma vida que nos ensina muito. E nós aprendemos com Abidom que quando há comprometimento com a palavra do Senhor, com a obediência ao Senhor, há prosperidade na vida. Há uma sequência aqui. Ibissã tem uma quantidade grande de filhos, 60 filhos. E ele promove a paz em Israel. Elon mantém essa paz em Israel. E agora nós vamos para Ibisson. Nós vamos ver, amados, que este homem, ele revela o verdadeiro segredo da prosperidade. Ser próspero não significa ter muito recurso. Mas ser próspero é ter uma família que esteja comprometida com as coisas. A Bíblia nada informa sobre o passado deste homem. Se você ler aqui os textos, você vai perceber que não está falando nada a respeito do seu passado. O texto vai nos dizer assim: depois dele, ou seja, depois de Elon, julgou Israel Abidom, filho de Hilel, o Piranita. Só fala isso sobre ele. O que ele fez? Ele tinha 40 filhos e 30 netos. É isso que ele tinha. E cada um dos seus netos e cada um dos seus filhos montava 70 jumentos. Então mostrava que ele era um homem próspero, um homem rico, né? Mas a prosperidade maior dele não está de forma alguma na sua riqueza material. Está na sua geração, nos seus filhos, né? Ele, como juiz, experimentou o cumprimento da palavra do Senhor sobre a sua vida. Ele conheceu essa verdadeira prosperidade. Veja o que o Senhor diz no Salmo 128, versículos de 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Este homem experimenta isso, não pela sua conta gorda, não pela riqueza da sua casa, mas pelos seus filhos que são bem criados e participantes da aliança. Servos comprometidos com o Senhor, mas não só os filhos dele, mas os filhos dos filhos, os netos também fizeram isso. Observe que o texto nos diz que ele tinha como apoio, como ajuda. Então nós estamos falando de um idoso, nós não estamos falando de uma pessoa nova. Para ter 40 filhos, tem uma certa idade passando na vida dele. Imagina, se a mulher dele teve
teve um filho por ano, demorou 40 anos. Se ele tiver 4 ou 5 mulheres, ainda assim demorou 20 anos para ele ter 40 filhos. Não dá para ter 40 filhos. Para ele ter 40 filhos em um ano, ele tinha que ter 40 mulheres. Né? Então, ainda que ele tivesse um harém, ele ainda teria que ter isso aí. Só que tem um problema. O texto nos diz que não apenas os filhos dele julgou. Os filhos nasceram, cresceram, tiveram filhos, e os filhos dele, dos filhos dele, cresceram e ficaram adultos. Em Israel, a idade adulta era alcançada na média dos 30 anos. Então os netos estavam mais ou menos dessa forma. Digamos que ele, vamos fazer uma conta rápida para a gente poder entender. Digamos que ele casou com seus 30, ou até casou com menos, 20 anos, né? Abidom. Aí ele era um cara muito rico, casou logo com 40 mulheres. E no mesmo ano, as 40 mulheres engravidaram. E no mesmo ano, as 40 mulheres tiveram filhos. Para os filhos dele ficaram adultos, ele tinha 20, vamos pensar mais 20 anos, 40 anos. Passou 40 anos. Aí os filhos dele, os 40 casaram tudo ao mesmo tempo, ele casou os 40 no mesmo ano, com 40 mulheres, e no ano seguinte, as 40 engravidaram. Para que os filhos dele tivessem, os filhos dos filhos dele tivessem adultos, mais 20 anos. Nós estamos falando de 60 anos. Se ele tinha 20, estava com 80. Quantos anos esse homem tinha? Pensa comigo. 3 gerações, 60, 80 anos. Aí o que acontece? Os filhos dele estão comprometidos com o Senhor. Julgaram Israel. Os netos deles estão comprometidos com o Senhor. Julgaram Israel. Estavam todos obedientes ao Senhor, todos vivendo dentro dessa geração diante do Senhor, experimentando aquilo que a palavra de Deus diz, que aqueles que são justos verão até a sua 4ª geração, experimentando a bênção do Senhor. Irmãos, na igreja presbiteriana, por ser uma igreja tradicional e uma igreja antiga, que já tem bastante tempo na igreja no nosso país, né? E igrejas que têm aí 100 anos, 120 anos, 150 anos, nós temos igrejas com 150 anos, nós vamos encontrar pessoas que estão vendo os seus netos e até bisnetos na igreja do Senhor. Eu conheci o presbítero Luiz, que estava com 74 anos, e os seus bisnetos estavam servindo ao Senhor. Homem simples, mas um homem fiel ao Senhor, que procurou criar os seus filhos na presença do Senhor, e os filhos dele criaram na presença do Senhor, e os filhos dos filhos estão na presença do Senhor, e os filhos dos filhos dos filhos estão na presença do Senhor. 4 gerações de pessoas servindo ao Senhor, porque eles estavam obedientes à palavra do Senhor. Isso é prosperidade, isso é vida santa. Não é recurso grandioso, não é muito dinheiro. A verdadeira prosperidade é ter a nossa família aos pés de Cristo, irmão. É poder experimentar a graça de Cristo sobre as nossas vidas e sobre a vida da nossa geração, ver todos comprometidos com o Senhor, com a palavra do Senhor. É isso que nós esperamos, é isso que nós precisamos de fé. Esses 3 juízes, veja, ainda que a vida passou desapercebida pela história geral, se o Senhor não anota aqui, não fazia sentido para a gente. Não tem nenhum conflito, não tem nenhuma grande guerra, né? Não tem nenhum ato heróico, não há derramamento de sangue. Nós vemos sangue para todo quanto é lado, desde o primeiro capítulo de Juízes, e agora, de repente, não há nada disso, né? Não há inimigos se levantando. Ah, queridos, mas a obediência é fiel ao Senhor. A obediência é fiel ao Senhor. E a obediência levou a ter atitudes sábias. E atitudes sábias levou a ter permanência na paz do Senhor. E a permanência na paz do Senhor gerou filhos prósperos, voltados para o Senhor. De Ibissã até Abinom, nós vamos perceber que Israel está vivendo um período maravilhoso diante do Senhor. Esses homens não fizeram grandes feitos, não foram grandes heróis, mas foram fiéis ao Senhor. E por serem fiéis ao Senhor, deixaram marca na história, deixaram marcas na eternidade. Isso só é possível por uma razão. Eles estavam debaixo do senhorio do verdadeiro rei. E esta é a 4ª lição que nós temos nesta noite. Quando há comprometimento com o Senhor, há submissão,
ao verdadeiro rei. Veja, quando eu iniciei este nosso sermão, eu disse que Juízes termina com uma frase triste. Ela não é uma frase bonita. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, ou o que achava reto aos seus olhos. Mas aqui neste trecho, algo diferente acontece. Eles não estão fazendo aquilo que eles acham mais reto aos seus olhos. Eles estão fazendo aquilo que é reto aos olhos de Deus. Veja, irmãos, ainda que não houvesse um rei sentado sobre o trono físico de Israel, o tabernáculo do Senhor estava lá. A arca do Senhor estava lá. O propiciatório do Senhor estava lá. O Senhor estava sentado sobre o trono eterno de Israel. Ainda que não tivesse um rei num palácio, no tabernáculo havia alguém reinando. E estes homens então estão submetendo a este rei. O povo vive em paz, em sabedoria, em prosperidade. Isso porque eles estão obedientes, não a um rei humano, não a homens. Não porque eles estão seguindo filosofias humanas, não porque eles estão lidando com a visão humana, mas porque eles estão lidando com o eterno rei, porque estão obedientes a este rei, e este rei é Cristo, assentado sobre o seu trono, o Senhor da aliança. Ele é quem reina, é Ele que nós temos que ter. Então, se nós queremos experimentar na nossa vida, se nós queremos viver na nossa vida, veja bem, sabedoria, paz e prosperidade, nós precisamos também nos submeter ao senhorio de Cristo. Devemos nos submeter ao seu reinado, devemos nos direcionar a Ele e nos comprometermos com Ele. Esse pequeno trecho, ele traz um período de alívio na nossa vida. Esse pequeno trecho, ele vai trazer um período de alívio durante todo este... Gente, desde quando nós estamos começando? Acho que desde o início do ano nós estamos trabalhando com o livro de Juízes. E é a primeira vez que nós vemos algo suave no livro de Juízes. Sem derramamento de sangue, com paz, prosperidade e com a grande esperança. Que essa esperança possa fazer parte da nossa vida, que nós venhamos a experimentar isso nesse tempo presente, buscando o Senhor e vivendo na disposição do Senhor, experimentando a sabedoria, experimentando a paz, a prosperidade, submetidos ao reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.